De vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidense. Marocando a História, com Marcos Saldanha. É isso aí, estamos com o Marcos Saldanha, né? Toda sexta-feira aqui com a gente nesse quadro, ao vivo, presencial, né? Ao vivo com a gente, presencial, para falar sobre a história, né? Detalhes da história, entre outras coisas, da maranhensidade, cultura, enfim. Marcos Saldanha, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges. Bom dia. Que bom estarmos aqui nessa sexta-feira conversando e, acima de tudo, marocando, botando o cotovelo na janela, no mirante, né, da janela, espiando, marocando o que se passa, né, na nossa cidade, no nosso estado, enfim. Bom, por falar em marocagem, ontem eu dei uma marocada, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, ontem eu dei uma marocada lá na Praça do Panteão, e achei justíssima, fiquei muito feliz por dois motivos. Um, que foi a homenagem ao padre João Moana, mais do que justa. Agora ele está no panteão dos grandes escritores intelectuais, o busto dele colocado, e muito legal isso. Muita gente que foi, como é que se diz, aluno, seguidor, paciente, enfim. O padre João Moana deixou um legado enorme de escritores, bons profissionais. Você tem ideia, Robson Júnior fez parte da JOAC, por exemplo. Ele olhava para as pessoas e dizia assim: meu filho, eu acho que você tem uma voz boa, você não quer me ajudar aqui na missa? Ele tinha esse poder de observar e enxergar potencial nas pessoas e ir conduzindo, né? E tem livros, gente, livros. O que é Maria da Tempestade, por exemplo? É incrível. Que cenas tem naquele livro, vocês têm que ler. Então, só para dizer que o busto de João Moana está lá na Praça do Panteão, entre os grandes intelectuais do Maranhão, e isso é muito legal. E a outra coisa, que é cada vez mais a gente quer, para além da sala de aula, para além dos livros, para além dos museus, a gente quer marocar o local onde a história aconteceu. A gente está muito interessado em calçar um tênis, calçar uma bota e ir para a mata, e pegar barco, e as pessoas estão muito nisso, né? Você tem, por exemplo, em Rosário, né, o Forte do Calvário. Você tem Icatu, local lá na praia de Santa Maria, onde teve a Batalha de Guaxenduba. Você tem o Sítio do Físico, você tem o Sítio Lapa, nessa região do Bacanga, onde era a zona industrial do Maranhão no século XVIII e século XIX, que você navega por lá e você olha a cidade das igrejas. Flavio Mendonça, que é um grande historiador, professor do IEMA, ele tem um trabalho belíssimo que eu não canso de recomendar para as pessoas, que é um passeio chamado Passeio Cultural pelo Bacanga, e ele sai do Porto Cultural, bem aqui do Saviana, né, que é lindo, muito bonito, né? Você olha a cidade, você ouve o centro da cidade. Então sai de barco, você navega pelo Rio Bacanga e você vai até o Sítio do Físico, você vai até o Sítio Piranhenga de barco. Excelente. E entra pelos sítios pelo local de entrada original, porque hoje, quando você vai de carro ao Sítio Piranhenga ou Sítio Físico, você entra pelos fundos. Você não tem a dimensão do que era o sítio quando ele funcionava. Então, quando você vai de barco, você para no porto do Sítio do Físico, tinha um portinho. Para no portinho do Sítio do Piranhenga, tinha um portinho, né? E aí você entra por onde as pessoas entravam, por onde os donos, os escravizados, por onde a vida funcionava aquela. E isso parece tão simples, tão bobo. Eu já tinha ido no Sítio do Físico, sei lá, 15 vezes, já levei aluno 1000 vezes. E aí, quando eu entrei a primeira vez com o Flávio Miro de barco, eu fiquei completamente emocionado. É como se fosse pelos fundos do... Ou ali seria a entrada mesmo. Eu já entrei por aquela parte que tem um caminho. Você entra pelos fundos. Sim, sim. Você entra pelos fundos. Sim, Só que quando a gente vai pelo Rio Bacana, pelo barco, aí sim você entra onde era a entrada. A entrada era pelo rio.
Porque a produção, a carga e descarga era pelo Rio Bacanga. A partir dali, a matéria-prima e saía o manufaturado dali. Era ali que a vida fluía. Então, primeiro que você passa pelo Rio Bacanga e olha as igrejas, olha a cidade, você se sente voltando no tempo. E segundo, que quando você entra, não é só mudar a entrada, é entender a lógica daquele caminho. Ali tinha um sítio Lapa, por exemplo. Então, ali era a zona industrial de São Luís. Marcos, deve ser uma vivência muito parecida, né, com a que tínhamos, né, nós como sociedade tínhamos, ao adentrar no sentido do São Raimundo dos Vinhais. Pronto. Que é o bairro Vinhais. Sim. Que era pelo Rio, ia pelo Vinhais, conhecido Vinhais Velho hoje, que era então, virou vila, tinha Câmara de Vereadores e você desembarcava, tem um porto até hoje. Pois é. Ainda existe o porto lá do Vinhais. Deve ser uma coisa muito parecida, né? Aí, no caso, você está navegando pelo Rio Anil. Então, essas rotas fluviais, né, e as trilhas também, têm atraído muito as pessoas que praticam esportes, que acordam domingo, 5 horas da manhã, 6 da manhã, ou para correr ou para fazer caminhada, trilha, mas com guiamento, por exemplo. E tem um trabalho que, além de conhecer, de visitar esses locais, eu acho muito bacana o interesse que as pessoas estão tendo cada vez maior por essas atividades. De imersão junto à natureza. De vivência junto a locais históricos, de prática esportiva também nesses locais. Eu acho isso fantástico, essa reconexão. São as trilhas. As trilhas. Útil ou agradável. E além de tudo, você ainda tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhos voluntários, de resgates, de limpeza desses locais. Por exemplo, o Rio Santa Bárbara recentemente estava totalmente obstruído, estava totalmente assoreado e sujo. E aí um grupo, né, organizou esses grupos de trilhas, né, organizou exatamente uma ação em alguns finais de semana de limpeza. Essa mesma turma que faz atividade lá, junto com a comunidade, abraçou o Rio Santa Bárbara, fez a limpeza, fez a recuperação do rio e tomou conta do rio. E essa turma também sinaliza. Então, tem áreas que a gente chama de zona rural, por exemplo, de São Luís, que, graças à atividade desses grupos, o maranhense está redescobrindo. Por exemplo, existe uma atividade na ilha de Itauá-Mirim, por exemplo, que pouca gente conhece, mas você vai até o Coqueiro, que é a zona rural de São Luís, atravessa de barco, e aí você vai até a ilha de Itauá-Mirim. A ilha de Itauá-Mirim era uma área não só de pescadores, mas também era uma área de passagem de comércio, né? Havia o comércio por ali, e tinha igreja. Há ruínas de igreja, há imagens muito antigas no povoado Jacamim lá, então tem história. Tem natureza, tem praia, tem ruínas, e a turma tem acampado lá, a turma tem feito trilha lá e tem feito o trabalho de limpeza das ruínas, mutirão de limpeza. Isso é muito legal. É imersão, é história, é saúde também, né? Porque está fazendo aquela atividade, também limpeza, que isso aí é uma participação, patrimônio, né? Consciência, né? Isso é muito legal. Voluntariado, quer dizer, várias atividades. Eu tenho achado tão legal esse movimento, né? Tem um grupo chamado Andarilhos Adventure que organizou, entre outras atividades, eles fazem a imersões em Catu, vão a Ribamar, vão a Alcântara, é muito comum. Mas ele fez uma imersão muito interessante no território indígena Guajajara, lá em Barra do Corda. Então levou um grupo de pessoas, essas pessoas acamparam num território indígena, tiveram a vivência com os povos indígenas, né? Conheceram aquela região toda. Então eu acho que isso é uma possibilidade. Eu acho que aí existe um potencial enorme, porque a gente tem muita história, a gente tem muita natureza e estava faltando a gente se reconectar com isso. Eu acho que a gente precisava dessas ações. Então por isso que eu louvo muito. Tem um grupo, inclusive tem grupos que estão se especializando. Agências, a Casombá Turismo, eu destaco, porque ele faz, por exemplo, agora, festejo de São Benedito em Alcântara, esse final de semana. Então ele leva grupo, e por que eu estou destacando? Não é propaganda, é porque valorizando um trabalho que não é assim, uma excursão ou um grupo turístico, não, é uma imersão.
Você vai, aquele grupo é formado, e a Nicole é guia de turismo, mas ela tem essa consciência do afroturismo, isso é muito legal. Então você vai com o grupo para Alcântara, tem a hospedagem, mas tem a vivência nos quilombos, sim, nos territórios quilombolas, você vai para o festejo, você entende, você se conecta com aquilo, isso é legal. Não é que você vai para uma pousada, conhecer, porque eu não sou contra isso, eu não estou dizendo isso, mas é que te oferece outras possibilidades mais culturais, mais éticas. É um tipo de visita como se você estivesse indo visitar um parente no interior e ele te mostrasse alguma coisa. É uma coisa nesse sentido. Eu já tive a experiência de ir lá no Frechal. Massa, Mirinzal. Mirinzal. Conheço. Isso com, né, sendo convidado por um amigo, pagando uma promessa porque a namorada passou no vestibular e lá na casa do pai dela teve um tambor de crioula, né, para pagar a promessa. Olha só, a gente aproveitou, foi lá no Quilombo, viu, entrou lá no casarão, enfim. Uma experiência muito bacana. Você puxou Barra do Corda, eu tive a experiência também, né? Isso nos anos 90, de ir a Barra do Corda. Gente, Barra do Corda é uma mística, porque a cidade ela é dentro de um vale, o Vale do Rio, o Rio Corda. Eu banhei naquele rio, é uma sensação muito boa. Não tive a oportunidade de ir até as aldeias, né? Sim. Mas ali tem cachoeira. Cachoeira. Entendeu? As aldeias, enfim, é uma cidade belíssima, de uma sensação fora do normal, aqui dentro, no centro do Maranhão. A gente não precisa ir para outros locais, para outros estados, gente. A gente tem muita coisa aqui que está sendo explorada agora, que é muito bacana. Por exemplo, eu até acho que pode ir, mas é importante conhecer a nossa cidade. Sim. O nosso canto, os nossos 4 cantos da nossa ilha e nosso estado, claro, que a gente acha que não tem. Tem gente que acha, mas só tem Barreirinha, só tem... assim, só tem... Não falando nada contra, porque Barreirinha é um espetáculo. É que não é só isso. Exatamente. E ainda bem que não é, tem muita possibilidade. Quer ver um exemplo? Você pode passar um domingo, vamos lá, Quebra-Pote. Rio Tibiri. Já fui em Quebra-Pote. O Rio Tibiri é histórico, é fundamental. Foi uma rota comercial, não à toa, né? Potes que vinham, barcos de potes que vinham do Rosário, que voltavam para Rosário, para aquela região toda de conexão comercial. Ali você tem gastronomia, ali você tem ruínas, ali você tem natureza, ali você tem manguezal e ali você tem história. E você passa a ver os riachos, tem os rios ainda tem, né? Uns rios, uma parte do rio, né? Você passa, você vê lá as pessoas tomando banho, já passei por lá recentemente até. Gente, infelizmente, a gente muita tem que ser controlado pelo tempo, né? A gente queria ter essa coisa de um tempo mais elástico, né? Enfim, e das teorias aí da física, enfim. Mas não dá, agora não dá. Tem Borges Júnior que dá pra entrar. A felicidade é que sexta que vem você está de volta aqui para trazer mais dessas experiências, dessas vivências, dessas lembranças e, claro, essas memórias acima de tudo, né? Que ficam aqui, tá tudo no YouTube. Gente, você quer ter acesso aos outros comentários? É só ir aqui no nosso YouTube, Universidade FM 106, e conferir lá. É só procurar Marcos Saldanha ou então Marocando da História. Tem todo o histórico lá, desde o início dessa história que começou esse ano, desses 40 anos da Rádio Universidade. E a gente agradece muito essa parceria, né, de Marcos Saldanha com a gente aqui, com essa felicidade muito grande, né, de tê-lo aqui, entre os nossos outros convidados também, né, durante a semana, e sempre trazendo muita informação pra gente. A agenda da marocagem. Boa. A gente tem que fazer uma vinheta, né? Agenda da marocagem. Boa. Olha, amanhã, então, a partir das 10h30, na Coirmã Rádio Timbira 95,5, tem um História em Debate. E o História em Debate a gente vai falar exatamente sobre trilhas históricas do Maranhão. A gente vai estar recebendo esses grupos, né, que fazem trilhas, que fazem essas caminhadas, essas imersões, e vão estar contando exatamente essas experiências que nós conversamos aqui. Então sintoniza experiência amanhã. Estendida. 1h30 de programa, aí longo, dá pra gente conversar bastante e você conhecer o que essa turma tá fazendo na natureza, trabalho voluntário, muito legal e imperdível amanhã. Saber também o que Marcos Saldanha tá fazendo, né? Pode ir lá no Instagram também, não é isso? Isso, @Marcos com o Marcos Histórico. A gente tá sempre postando lá patrimônio, memória, história, literatura. Muito obrigado pela presença, Mara Nogueira. Vamos embora que tem muita coisa para rolar ainda aqui. Obrigada, Marcos. Você já passou por isso?
Você sabe como isso se chama? Isso tem nome.